Então, pessoal, vamos começar a falar sobre Neemias. Neemias é um livro que ele passa despercebido da Bíblia. Todo mundo conhece. Quem foi Neemias? Aquele que construiu o muro. Só que quando nós estamos lendo a história de Neemias, há tanta coisa para se tirar dessa história, a gente fica assim, ó, pasmo. É um curso de gestão de conflito, gestão emocional, de estudo de gaps, de turnaround, de reviravoltas. Ele foi um homem tão usado por Deus, e hoje nós conseguimos extrair quase tudo que ele fez para os nossos dias de hoje. Tanto para o desenvolvimento pessoal, principalmente para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, desenvolvimento relacional e para quem tem empresa. Qualquer um que tem uma empresa ou que pretende desenvolver um cargo em uma empresa que trabalha, tem coisas riquíssimas. Nós conseguimos fazer um paralelo de Neemias com Jesus. Tudo que Neemias fez foi um reflexo do que Jesus fez em larga escala. Neemias, só para a gente ter um contexto histórico, ele era o copeiro-chefe, lá em Suzã, do rei Artaxerxes. Ou seja, ele era... mas ele era só um copeiro, pastor? Não. Vamos entender que a Pérsia, naquela época, era a civilização mais poderosa da atualidade. Então, assim, o rei ele tinha vários generais. Só que a última pessoa que comia ou bebia antes do rei era ele. Então, se Neemias acordasse meio capa virada e ele quisesse matar o rei, é só ele entregar um veneninho. Então, o nível de confiança do copeiro-chefe era extraordinário. Uma outra coisa importante, Neemias, ele teve um MBA com o maior rei da atualidade. Ele estava junto em todas as reuniões, provavelmente, porque o rei na reunião bebia. Então, se ele tomava água, se ele tomava vinho, quem tomava depois? O copeiro-chefe. Ser copeiro era ser um alto oficial do reino em Suzã, na capital. Então, ele presenciou guerras, pós-guerras, pré-guerras. Ele participava de reuniões mais íntimas com a rainha e com o rei. Ele aprendeu com um dos maiores monarcas, que foi o Artaxerxes, como conduzir um grande império. Esse homem tinha bagagem. Ele tinha uma bagagem fenomenal. Mas ele era ainda um judeu, fora da sua casa, deslocado. Mas nem por isso fazia de forma leviana qualquer coisa que pediam para ele. Muito pelo contrário, ele se destacou. Ele, para mim, no meu entendimento, ele tinha um emprego de maior confiança, muito maior do que qualquer general. Como eu te falei, se ele acordasse errado, quisesse matar o rei, ele matava. Era só dar um copo envenenado. Então o rei confiava tanto nele, que em um determinado dia, o rei, ele fala assim: Neemias, tu não está bem, tu está triste. E Neemias teve o que a gente chama de, na administração, de um pitch. O que é um pitch? É o exato momento de um resumo, de um pedido, de um projeto bem formulado. Então, o pitch de Neemias foi assim: eu gostaria muito de voltar às terras do meu pai, nas terras onde os meus antepassados estão sepultados. Para o povo persa, a ancestralidade era muito importante. Então Neemias ele teve uma jogada inteligente. Ele não falou diretamente no primeiro momento com o rei, ele não pediu nada, ele ficou em oração, ele se guardou, ele se protegeu, mas era uma oração otimista com um planejamento estratégico. Antes de pedir para o rei para ir para Jerusalém, para reconstruir os muros, ele passou um tempo em jejum, em silêncio, um silêncio profético. E é muito o que nós fazemos de forma contrária, né? Quantas vezes nós fomos falar de forma errada com um subordinado, ou com um chefe, ou com um cônjuge, né? Não, vou resolver isso hoje. Não, não é a hora.
Às vezes você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, às vezes não. Sempre devemos ouvir a voz do Espírito Santo, nós devemos orar, nós devemos pensar, nós devemos usar a lógica. Neemias, antes de pensar para o rei, porque o que é o pitch, como eu falei, é um pequeno projeto muito bem explicado na hora certa. Então isso é algo difícil de você fazer. Você tem que ser um perito nas palavras, você tem que ser um perito em construção de projetos, um estrategista para falar, olha, eu preciso disso, por isso e para isso, de forma simples e eficiente. E ele conseguiu fazer isso. Na cabeça de Neemias ele já estava pensando, são 1.300 quilômetros daqui para lá, eu tenho que passar pelo rio Eufrates, eu tenho que passar pela Babilônia, eu tenho que ter dinheiro para ir, eu tenho que fazer, como que eu vou fazer? E nisso tudo ele estava fazendo o quê? Pensando, orando para Deus. Mas lembre-se, ele ainda era um judeu, cativo, no maior palácio do mundo. E ele esperou o momento adequado. Ele esperou uma reunião, uma janta, uma refeição onde a rainha estava. Então Neemias, além disso tudo, ele sabia sacar no ambiente. Ele sacava que aquele ambiente onde a rainha estava era um ambiente, se a rainha está, é porque o ambiente está o quê? Tranquilo. Agora é hora de falar. E Neemias então ele pede permissão para ir para Jerusalém, para sepultar os seus, digamos, para organizar, para sepultar os mortos, para reconstruir os muros. E aí ele pegou no ponto forte do povo persa, a ancestralidade. O rei falou, o que você precisa, quanto tempo que você vai demorar. Ele dá um prazo e fala, eu gostaria que o senhor me desse cartas de crédito. E aqui agora, eu vou te falar, ele saiu fora da curva. Taina, aqui está seu lembrete. Jejum. Ó, está na hora de jejuar. Então, por que ele pediu cartas de crédito, pessoal? Vamos entender assim, ó. A gente está falando de uma viagem de 3 a 4 meses. Não é uma viagem de 2 horas. Ele iria levar dinheiro para lá. Quanto de dinheiro? Como é que seria essa viagem? Ele pediu oficiais, ele pediu uma milícia, um grupo militar para acompanhar ele, porque estava em missão oficial. Jerusalém pertencia ao governo persa. Então ele pediu, eu quero ir trabalhar na minha terra, o senhor permite? O rei permitiu. O rei deu cartas de crédito para ele poder pegar o quê? Madeira, porque ele sabia que ia precisar de madeira para reconstruir os portões. Ele precisava levar um pouco de dinheiro e ele levou as economias dele. Lembra, ele era o homem de confiança do rei. Ele não pagava moradia, ele não pagava nada, ele recebia um alto salário. E ele guardou essas economias e levou essas economias. E além disso tudo, ele levou o quê? Crédito. É o que a gente faz hoje, a gente leva crédito. Ou seja, ele iria arrumar Jerusalém pago pelo governo. Um estrategista político fabuloso. Só que quando ele chega, depois da viagem, ainda na viagem, digamos assim, nesses 3 a 4 meses, com a comitiva em marcha lenta, por conta da quantidade de produtos que ele estava levando, ele tinha que manter o ânimo do pessoal. Quando ele chega em Jerusalém, ele provavelmente chega cansado, mas muito entusiasmado, porque Neemias ele era comprometido. Ele queria muito reconstruir a cidade de Jerusalém, ele queria muito reconstruir os muros, porque se você não tem um muro, você não tem proteção. Se você não tem proteção, se você não tem vida na cidade, a cidade está morta. Por mais que o templo na época já tivesse sido reconstruído, os muros ainda estavam em ruínas. Então quando Neemias chega lá, ele desenvolve um mapeamento de gaps. O que é um gap? Gap é um buraco, é aquilo que te afasta da onde você tem que chegar. Então, por exemplo, qual que é o seu gap espiritual hoje? Quais são os buracos no muro da sua vida que te enfraquece espiritualmente? Quais são os gaps do teu relacionamento? Quais são as falhas do meu e do seu relacionamento que impede com que o meu cônjuge ou os meus filhos tenham uma aproximação comigo? O que Neemias fez? Neemias ele montou um cavalo de noite, cansado da viagem, e ele mapeou todo o muro. Ele saiu sozinho, não falou com ninguém,
ele fez uma varredura por volta de Jerusalém inteira com o cavalo dele. Ele percebeu que os muros tinham caído. Ele tinha os relatórios. Como ele era um oficial do rei, ele tinha os relatórios. Ele sabia que Jerusalém estava destruída. Ele sabia que os muros tinham caído. Eles sabiam que os muros tinham virado cinza, que as pedras tinham sido queimadas, e não eram qualquer pedras, eram calcário. O calcário, quando queimado, ele fica quebradiço. Ele estava olhando, ele sabia que tinha momentos onde era tamanha a destruição dos muros, que nenhum animal nem conseguia passar. Então ele começou a ver em loco. Só para a gente ter uma ideia, a Toyota, existe o Gemba da Toyota, que é quando o gestor ou o CEO da empresa atual, ele vai visitar em loco a produção. Ou seja, Neemias desenvolveu o primeiro Gemba Walking bíblico que eu tenho noção. Ele foi, eu tenho os relatórios, mas eu quero lá ver o que está acontecendo. Ele chegou já cansado de 3 a 4 meses de viagem. Subida, descida, Rio Eufrates, nossa, né? Manter o ânimo de 3 meses. Quem já fez uma viagem aqui por exemplo, eu e a Tainá, nós vamos muitas vezes para Brasília e São Paulo de carro. Manter o ânimo em 2 dias de viagem já é difícil. Imagina 3 meses, 4 meses com a comitiva, com carregamento, carta de crédito, dinheiro. Ele chega, monta no animal e faz o reconhecimento, o mapeamento dos buracos. Ele começa então a trabalhar. Ou seja, o que ele faz? Em vez de eu chegando como um grande oficial do rei, aquele que vai reconstruir, não. Eu cheguei, fiquei quieto, vi como tudo funciona, depois eu vou montar a estratégia. Ele era um estrategista. Mas ele não era só um estrategista, ele era um estrategista com muito comprometimento. Aí deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Você ter comprometimento, você ser um planejador, um estrategista e ainda ter o suporte de um rei, tem como dar errado? Tem. E você vai ver que houve várias situações na história de Neemias que poderiam ter arrebentado toda a missão dele. Só que ele dependia estritamente de Deus. Nós vemos no livro de Neemias orações rápidas, efetivas, curtas. Neemias, ele consultava Deus para tudo, de forma curta, rápida, específica. Ele tinha, como eu falei, do pitch lá com o rei, ele sentia que algumas coisas estavam para se levantar, ele parava, ele recuava, ele buscava o Salvador dele, ele orava. Então, deixa eu reformular agora. Você é um planejador, você é um estrategista, você tem compromisso, você tem o apoio do rei e agora você tem o aval do Espírito Santo. Tem como dar errado? Não, aí não dá. Tanto é que não tem como dar errado que eu vou te dar o spoiler do final do livro de Neemias. Ele não só consegue cumprir a missão dele, como ele faz em tempo recorde. O templo de Jerusalém demorou 53 anos para ser construído. Perdão, 23 anos. Neemias fez em 52 dias um muro, com ataque. Com uma mão ele construía, com outra mão ele segurava a espada. Neemias, como eu falei, desde Suzã, do Império Persa, até chegar em Jerusalém, é um dos maiores exemplos de LinkedIn atual que eu conheço. Ele tinha tanto networking, mas tanto network, ele entendia tanto de inteligência relacional, que ele conseguiu acessar o rei. Não só conseguiu acessar o rei, como ele conseguiu cartas de crédito para comprar o material. Não só ele conseguiu isso, mas ele conseguiu manter motivado uma comitiva por 4 meses. Isso é inteligência relacional. Isso é, o que é o LinkedIn? Um LinkedIn forte são pessoas que são empoderadas social e relacionalmente. Ele conseguia e sabia entender as pessoas. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele faz um mapeamento dos gaps, dos buracos. E eu estou fazendo propositalmente, fazendo essa relação da palavra de Deus com a gestão atual. Estou falando nomes de situações, de ferramentas que nós vemos dentro da administração atual, de gestão atual. Gap, LinkedIn, Pitch, a gente vai ver daqui a pouco SWOT, de como a gente vai trabalhar.
mas ele começa a sondar as pessoas quando ele chega em Jerusalém. Ele começa a fazer o que a gente chama de SWOT, de investigação empresarial. Ele vai ver os pontos fortes, ele vai ver os pontos fracos, ele vai ver as oportunidades, ele vai ver as dificuldades. Ele vai fazer uma triangulação desses 4 fatores: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e dificuldades. Quantas vezes nós paramos a nossa vida para fazer um mapeamento da nossa vida? Quantas vezes você para no meio da noite para fazer uma oração rápida? Quantas vezes antes de assinar um contrato você busca Deus? Quantas vezes antes de dar uma decisão na empresa ou de pedir uma decisão na empresa você ora? Quantas vezes você se desenvolve para desenvolver a inteligência relacional, para conhecer as pessoas? Porque nós somos seres humanos, porque nós somos humanos, se somos humanos. Vivemos com seres humanos, logo nos relacionamos com esses humanos. Então a gente precisa desenvolver essa relação com outros seres humanos. Neemias, ele investia muito tempo nisso. Ele não chegou chegando. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque todo oficial do rei, quando colocado na função gratificada de governador, então ele era o copeiro e ele foi colocado como governador da Judéia, de Jerusalém. Então, se o copeiro fosse qualquer serviço, ele não seria colocado, concorda? Ele era um oficial e ele foi colocado como governador. E o governador tinha um imposto que ele podia cobrar da província persa, Jerusalém, estava subordinada à Pérsia. Então, como governador, ele podia cobrar um imposto que era o imposto do pão e do vinho. Na nossa atualidade seria o imposto paletó. Não tem, nossos políticos não tem nós pagamos o imposto que eles têm um crédito de paletó, não é isso? Então, o governador podia fazer isso e não era barato. Pasmem, Neemias abre mão. Ele não tributa o povo. Ele não pesa a mão sobre o povo, porque ele queria ganhar o povo. Ele fala: levantemos e saiamos do opróbrio. Nem eu, nem vocês, nós não pararemos enquanto não terminarmos. Ele tinha uma vocação nata para incentivar a equipe dele. Ele precisava desenvolver aquela equipe. Ele precisava de mão de obra. Porque naquela noite que ele fez o mapeamento, ele viu que sozinho ele não ia conseguir. Que a equipe que ele trouxe não ia conseguir. Precisava tirar os entulhos. Precisava limpar algumas pedras. Alguns pesquisadores dizem que esse tempo de 52 dias seria humanamente possível. Sim, se não tivesse a presença do Espírito Santo, de Deus, de ser a cidade santa. Mas Neemias, ele não começou do zero. Ele começou com a fundação. Ele limpou a área e usou a fundação. Ele teve que tirar as pedras queimadas do caminho. E de novo, quando nós erramos, nós pecamos e nós vamos para Deus e buscamos perdão e queremos um crescimento, é uma forma de nós limparmos as pedras do caminho para começarmos sobre novos fundamentos. O que Neemias fez é o que Jesus fez. Jesus, ele não escolheu pessoas prontas, ele escolheu pessoas tipo Pedro. Tipo eu, tipo você. Pessoas queimadas pelo pecado. Pessoas marcadas onde ele limpa e reutiliza. Neemias, ele restaura o que estava para restaurar e constrói o que tinha que ser construído. Ele otimizava o que dava para ser otimizado. Então, muitas vezes, a reengenharia do que você tem pode ser a solução. Lembra do caso de várias passagens? Inclusive, Jesus, ele fala assim: menino, quantos pães? Falou, né, para os discípulos: quantos pães e peixes vocês têm? Aí um dos discípulos: tem um menino ali que tem uns pãezinhos, peixinhos. Bem, então tem alguma coisa. Vamos partir do que a gente tem.
Então os milagres, o grande milagre da multiplicação de pães e peixe, ele parte de algo que a gente tem. Quando a viúva, ela não tinha nada e ela falou para o profeta, eu só tenho um pouco de azeite. Deus usa o quê? Vai lá, o profeta falou, vai lá, pega muitas vasilhas e vamos encher essas vasilhas. Então às vezes a gente vai ter que fazer uma reengenharia. Eu quero que Deus mude a trajetória da minha empresa. O que você já tem que dá para ser reinventado, refeito, restaurado? Mas eu vou trocar meu casamento porque o meu casamento está quebrado. Então, vamos limpar as pedras, vamos restaurar e vamos ressignificar. Mas eu não aguento mais meu filho, eu não aguento mais meu chefe. Não é questão de aguentar, é questão de entender, ressignificar, para reutilizar, para reestabelecer. Jesus, ele nos ensinou exatamente isso que Neemias fez. Neemias, quando ele volta da investigação dos gaps, ele faz a triangulação do medo. Ele percebe que existia pessoas em volta que queriam o mal dele, pelo simples fato dele querer fazer algo diferente. Bem, existia Sambalate, que era o governador da Samaria, um povo vizinho. Existia um infiltrado, um inimigo infiltrado, que era Tobias. Ele era parente de Eliasap, que era um sacerdote. Tobias, ele, como era parente, estava dentro de Jerusalém, ele era um infiltrado. E tinha um árabe, o Gesem, que queria o quê? Contornar as rotas. Esses três estavam constantemente atacando e destruindo Jerusalém. Eles ameaçavam Jerusalém, eles tramavam contra Jerusalém. Enquanto Neemias estava construindo os muros, incentivando o povo a construir, eles estavam lá, vamos juntar o povo e vamos lá, vamos atacar. Deus trazia o livramento para Neemias. Neemias, ele falava, vocês querem fazer isso? Então, peraí. Ele entrou em guerra psicológica. Enquanto ele levantava os muros, algumas pessoas ficavam de vigia. Em alguns pontos altos, ele colocava alguns sentinelas. E ele preparou a psicologia contra o medo. Ele trouxe segurança em cima de um problema psicológico. As ameaças eram psicológicas. Vou atacar, vou invadir, vou fazer. O que ele fez? Criou âncoras psicológicas. Porque a força no meio dessa construção estava se esvaindo. Neemias, no primeiro momento, ele faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu preciso que vocês comecem a limpar a área para a gente começar a levantar. Então, cada família começa a construir um muro na frente da sua casa. Cara, que gênio, né? Porque se eu pedisse para você, vai lá e constrói lá na entrada de Torres, você ia fazer o quê? Mas lá na entrada é tão longe. Não, constrói aqui na frente da tua casa. Você fala, tudo bem, na frente da minha. A outra família construiu na frente da casa dele. A outra família construiu na frente da casa dele. Então vocês estavam altamente motivados. Isso é inteligência relacional. Só que como ele estava sofrendo ameaças psicológicas, ele precisava colocar o quê? Uma âncora, um nível de proteção para que essas pessoas se mantivessem ainda o quê? Motivadas a continuar trabalhando na construção. Então vamos fazer o seguinte, vocês 3 trabalham na construção, vocês 5 ficam de vigia, depois reveza. Porque a mão de obra era escassa. E aí você pode estar se perguntando, da onde Neemias arrumou tanto dinheiro para trazer madeira e material? Lembra das cartas de crédito? Lembra do apoio estatal? Ele tinha o apoio do governo. Ele fazia compra e quem pagava era o governo. Só que tem um detalhe. Neemias, além disso tudo, ele mostrou um senso de gestão madura. Porque todos os dias, ele demorou 52 dias para construir o muro. Mas ele ficou 12 anos lá. Porque a parte fácil foi fazer o muro. A parte difícil foi trazer vida para o povo. Do que adianta você ter um muro bom, perfeito e por dentro pessoas estragadas? Vamos tentar explicar isso. Do que adianta eu ser forte, estar arrumado, né? A gente tem uma estrutura de casa e por dentro o marido e a mulher querendo separação.
Do que adianta a sua empresa ter no Instagram grandes likes, grandes views, mas os sócios dentro de uma reunião não conseguem se entender? Do que adianta você ter sorte, sucesso, empreendimentos, diplomação, mas se os teus filhos não te respeitam, estão nas drogas? Então, é isso que Neemias ele se preocupava. Eu não quero me preocupar só com os muros. O que é mais importante é o que está dentro dos muros, são as pessoas. E essas pessoas, por conta do sofrimento dos antigos governadores, digamos assim, as pessoas lá de dentro, que tinham um certo poder aquisitivo, que seriam os bancões da atualidade, em vez deles ajudarem as pessoas, eles faziam o quê? O que normalmente as pessoas sem Deus fazem em questões de crise social. Vocês conseguem entender que Neemias enfrentou uma crise social? E por incrível que pareça, quando vocês vão ler o livro de Neemias, é o primeiro registro detalhado de uma crise social resolvida. Neemias, quando enquanto estava fazendo o muro, ele já estava investigando o problema social. E ele se incomoda ao extremo, porque ele percebeu o seguinte: vocês tinham uma terra, vocês tinham um olival, e o seu olival não estava produzindo o que chega. O outro tinha um vinheiro que não produzia uva que chega. Logo você não conseguia pagar os tributos do rei. Logo você tinha que pegar emprestado. Aí eu ia lá e te emprestava um dinheiro, certo? Você não conseguia pagar o tributo para o rei. Eu ia lá e te emprestava. Eu te cobrava um juro. Só que em vez de cobrar um juro mínimo, eu te cobrava um juro máximo, que a gente chama de usura. Ok? Eu estou cobrando a mais do que eu deveria cobrar. E aí você não tinha para onde correr, você só podia pegar o dinheiro de mim, eu te emprestava. Só que você não conseguia mais pagar nem os juros para mim. Aí você tinha que fazer o quê? Arrendar a tua terra para mim. E chegou a um ponto que você não conseguia nem pagar os juros, nem pagar a terra, você tinha que dar o teu filho como escravo. O que Neemias faz? Ele chama a assembleia, ele junta todo mundo e fala: olha, o que vocês estão fazendo está errado. Neemias ele foi um estrategista, ele busca na legislação. O que Neemias faz, ele traz à memória o conceito de jubileu. O que era o conceito de jubileu? A devolução da terra depois de 7 anos de escravidão, como pagamento. Neemias faz: a partir de hoje, nós vamos fazer um juramento. Vocês vão devolver. Ele fez uma intervenção estatal. Mas normalmente o que a intervenção estatal faz? O governo salva os bancos quando os bancos estão quebrados, né? O que Neemias fez? Não, ele falou: vocês bancos vão salvar o povo judeu. Vocês vão devolver a terra e vão quitar a dívida. Ok? Vocês entenderam até aí? O povo, quando você estava endividado, você estava desanimado, ainda tendo que construir um muro, no meio do caminho tu fala: ó, você não está devendo mais nada, você tem a terra de volta. Você entra num mundo com muita energia. Você começa: nossa, meu filho voltou, não é mais escravo, eu tenho a terra de novo, eu consigo produzir e estamos construindo um muro. Você trabalha mais. Ele era muito inteligente. Só que Neemias, ele atrela tudo que ele fazia na vida dele com o mundo espiritual. Ele faz um juramento, onde ele sacudia as vestes dele em ato profético. Se vocês, sacerdotes, se vocês, levitas, se vocês que têm dinheiro, não mantiverem as palavras do jeito que eu sacudi, Deus vai sacudir a vida de vocês do mesmo jeito da sua cara. E o povo disse amém. Então ele conseguiu trazer a equipe dele. Mas como que Neemias conseguiu fazer isso e ninguém apontou o dedo? Então, aí está o pulo do gato. Lembra que eu falei que ele tinha o direito a cobrar o imposto do pão e do vinho? Ele não cobrava. Agora eu vou falar um negócio que vai chocar a vida de vocês. Durante 12 anos seguidos, todos os dias, ele alimentava 150 oficiais, mais as pessoas em volta. Todos os dias, ele dava alimento para aproximadamente entre 150 e 200 pessoas. A Bíblia vai falar que eles matavam todos os dias. Conta comigo: um boi, 6 ovelhas, mais aves e vinho. Imagina o tamanho do açougue. E ele custeava isso do próprio bolso. Não era do governo. Ele investia. A gente chama isso de skin in the game, no mundo da gestão. Ou seja, a pele está no jogo. Eu estou junto no processo. Neemias, ele dormia com a mesma roupa e acordava com a mesma roupa.
Ele falou, eu estou junto, eu estou trabalhando junto, eu estou visitando junto, eu estou protegendo junto, eu estou tirando do meu bolso para te alimentar. Carne era algo difícil de ser comprado. Mas essas ações de Neemias, ele fez a médio e longo prazo para poder resgatar a comunidade em volta. Lembra? Ele tinha o dinheiro dele, ele tinha as cartas de crédito. E, obviamente, como a cidade estava destruída, a cidade não tinha ovelha que chega, não tinha boi que chega para todo dia matar um boi, todo dia matar 6 ovelhas, mais animais, mais vinho. Ele comprava de fora. Então, ele começou a fazer o quê? Um aquecimento econômico. Ele começou a trazer o quê? Vida para quem não tinha mais. Oportunidade. Sabe quando você erra tanto na vida, que tudo que as pessoas conseguem ver é o que tu errou? Você só pede uma oportunidade. Poxa, se me desse mais uma oportunidade, eu faria diferente. Pois é, Neemias fez isso. Ele deu oportunidade não só para o povo, como para a circunvizinhança. Todo dia ele importava animais, todo dia ele rezava um banquete, porque o povo trabalhava de sol a sol. A gente está falando do nascer ao pôr do sol. Ele aproveitou 100% da luz solar. A gente está falando de um local muito quente. E as pessoas trabalhavam porque estavam alimentadas, porque elas estavam nutridas com alguém que se importava. Ele resgatou a moral daquele povo. Nós não somos qualquer povo, nós somos o povo de Deus. Vocês vão lutar pela casa de vocês, vocês vão lutar pelas suas famílias, vocês vão lutar pelos seus filhos. Ele resgatou o senso nacionalista israelense da época. Vocês estão entendendo o tanto que isso é importante? O tanto que isso é importante? Neemias, ele era sensacional em identificar as pessoas, os problemas. Ele era um estrategista completo. Mas, como eu te falei, quando você está num projeto, numa missão, pessoas que não conseguem fazer o que você faz, em primeiro momento te admiram. Depois, como eles não conseguem, eles querem te tirar de lá, né? Então, em Neemias 6, capítulo 6, ele fala o seguinte, ó. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, quem era Sambalate? Governador de Samaria, queria o mal de todos os judeus, ok? Tobias era um infiltrado, era um inimigo infiltrado, o espião. Gesem era o arábio, que era aquele que queria controlar o comércio local. E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ou seja, ele já tinha edificado o muro, não havia brecha. Como as pessoas não conseguiram ir lá e tirar Neemias, eles começaram com uma investida, um ataque grosseiro, abusivo. Olha o que eles fazem. Não havia mais brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Qual era o problema agora? Ele levantou o muro, mas as entradas, as portas estavam abertas. Não era uma portinha pequena, gente. Era uma porta que a gente chama porta das águas, era a porta da entrada, a porta do lixo, que era importante para a higiene. Ou seja, sem portas a cidade se tornava vulnerável. Vocês estão acompanhando? Então ainda havia os sentinelas, o povo ainda já estava com, digamos assim, queimando por dentro, mas ainda tinha preocupação dos ataques. Ele falou, as portas ainda não foram colocadas. Sambalat e Gesem enviaram uma mensagem falando assim, ó, vem e congreguemos juntamente nas aldeias no Vale de Ono. O Vale de Ono é o Vale da Distração. Eles queriam tirar Neemias da onde? Da onde ele estava, do poço que ele estava. Queriam tirar ele de lá, porque tudo estava acontecendo rápido, de forma poderosa, e eles sabiam que era por conta de Neemias, do trabalho de Neemias. Deus estava usando Neemias como uma ferramenta para levantar o povo. Amém? Tá. Então, quando eles chamam aí para o Vale do Ono, Neemias falou, tem treta, tem armadilha aí. Tem coisa errada aí, né? Arrepiou os pelos de Neemias. Porém, intentavam fazer-lhe mal. Neemias sacou a jogada. Ó, porém, intentavam fazer-lhe mal. E eu mandei a resposta. E eu lhe mandei mensageiros a dizer,
estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderia descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Qual foi a resposta de Neemias? Cara, eu estou no meio de um projeto. Eu estou no meio da restauração da minha família. Eu estou no meio da ampliação da minha empresa. Eu estou no meio da educação do meu filho. Eu estou no meio Eu não vou parar para discutir contigo, não, cara, para conversar contigo. Vocês não me ajudaram em nada, só quiseram me prejudicar e eu vou te dar atenção. Por quê? Olha o nível de maturidade de gestão dele. Que ele era um bom gestor, a gente já sabe. Que ele era um bom estrategista, a gente já sabe. Mas agora a gente vai ver um nível de maturidade de gestão que, sinceramente, eu não vejo em muitos CEOs e que se eu soubesse disso como eu sei hoje, há anos atrás, eu teria evitado muito problema. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, ou seja, ele negou uma, negou 2, negou 3, negou 4. Como o povo não conseguiu atacar ele nisso, o povo faz o quê? O que o diabo faz? Aperta o cerco. E da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão querendo criar uma revolta com o povo, vocês estão querendo se desconectar da Pérsia. Ó, começaram a fazer o quê? Uma mentira. Começaram a inventar coisas contra Neemias. E que tu farás reis dele segundo essas palavras, ou seja, que ele iria destronar o rei que estava ajudando ele. Inventando moda, mentindo. E que puseste os profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. E ele está falando: não, vem cá, a armadilha qual era? Vamos para o Vale do Ono, e óbvio, quando ele fosse lá ia ser morto. Ele não foi. 5 vezes tentaram. Na 5ª falaram: já que você não está vindo, inventaram uma história por trás, inventaram uma mentira, uma trama diabólica, para ele ir lá se justificar. E a gente iria. Não é? Vamos trazer para o mundo de hoje? Isso pode ser o quê? Um WhatsApp mentiroso. Pode ser um e-mail empresarial mentiroso. Pode ser uma calúnia. Podem falar que sua esposa ou seu esposo está te traindo. Pode mentir, falar que seu filho está usando droga. Pode fazer alguma coisa para você fazer o quê? Perder a gestão, não buscar Deus e ir para uma armadilha. Olha a resposta de Neemias para você ver o nível de gestão emocional desse homem. Porém, eu enviei e disse-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Aí vem a resposta pessoal de Neemias. Neemias fala assim, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Olha a oração curta de Neemias. Você viu a oração de Neemias aqui? Neemias foi atacado, ele não bate boca com hater. O que é o hater hoje em dia? Aquela pessoa que se coloca contra você, às vezes por nada. Você abre a boca para falar um negócio, a pessoa vai lá e por nada, né, é um hater seu. Às vezes não é por nada, é porque você está num projeto de Deus. As pessoas estão vendo você ter casa, e quando eu digo casa não é estrutura de edificação, estou falando a casa é uma família, ou você está fazendo alguma coisa que ela não consegue fazer, ela te odeia por isso. E Neemias faz a seguinte oração: ó Deus, esforça as minhas mãos. Ele se questiona, ele murmura: por que estão me ameaçando? Por que estão querendo o meu mal? O que ele faz? Senhor Deus, esforça as minhas mãos. Neemias não só faz isso, como ele continua. Ele conclui o projeto de levantar os muros em tempo recorde, 52 dias. Mas o grande desafio começou no dia 53. Os muros prontos, as portas colocadas, e o povo agora precisava fazer o quê?
funcionar de novo. Ele começa a separar, ele começa a arrumar o templo do Senhor. Ele começa a colocar e trazer ordem aonde não tinha mais ordem. Ele entendia de que o templo não funcionaria se não tivesse ordem. Então ele começou a reestruturar os dízimos, as premissas, e aí ele tem uma sacada de mestre. Ele faz um negócio chamado de câmaras, digamos assim, as câmaras que ficavam os alimentos, locais específicos, e quando você trouxesse as primícias do seu plantio, por exemplo, você tinha vinhedo. No seu vinhedo apareceram os primeiros cachos de uva. Os primeiros cachos. O que a primícia falava? Você pegava esses cachos, dos melhores cachos, não fala de quantidade, podia ser um cacho, podia ser 1000 cachos, depende do tamanho do seu vinhedo. Você pegava dos melhores cachos e você levava para o templo. Essa oferta ela ia especificamente para o sacerdote. Tudo bem? Entenderam o que era o conceito da primícia? Era assim, Senhor, antes de tudo que eu vou colher, isso aqui é dos melhores, do primeiro eu estou te entregando, e ia para o alimento do sacerdote. Porque o templo funcionava, o sacerdote tinha que se alimentar. Porque o sacerdote não tinha terra para plantar. Os levitas não tinham. Quem eram os levitas? Eram os staffs. O levita cuidava da organização do templo. Aí você ia lá e você fazia do teu dízimo. Aí do seu dízimo esse dízimo vinha para os levitas. E o que o levita fazia? Ele pegava o dízimo dele, o dízimo dos dízimos, e dava para o sacerdote se alimentar. Ou seja, nós construímos a cidade, você tem a sua terra de novo, lembra que você tinha perdido a terra? Lembra que seu filho virou escravo? Ele te devolveu a terra, você trabalha. Só que eu preciso que você ajude o templo a funcionar, porque nós só estamos aqui por conta de Deus. Então você traz as primícias, você traz o dízimo, o templo funciona, e o seu dízimo agora não é qualquer um que pega. Ele monta uma equipe, que vai ter um fiscal, que vai ter um sacerdote e o levita que vai receber. Isso vai direto para a câmara. Ou seja, ele tinha mantimento constante, não só para alimentar o templo, como para quem precisasse. Neemias ele é um estrategista colossal, onde ele fala assim, o templo do Senhor tinha que ter fogo 24 horas por dia. Parece algo fácil. Quem aqui já precisou pegar lenha para fazer um fogo? Isso vai lenha. Fazer uma fogueirinha, isso tem que rachar lenha, tem que ter muita lenha. Agora tu imagina manter uma lenha 24 horas por dia queimando. Todos 24/7. Tem que ter muita lenha, né? É muito esforço para uma pessoa só? Claro que é. Se fosse voluntário, você acha que alguém ia fazer? Não. O que Neemias estabelece? Um sorteio para as famílias de toda Israel, de todas as tribos que lá viviam. Vamos fazer um sorteio. Esse ano vai ser a família do Valmor que vai colher lenha, vai pegar lenha. No ano que vem é a tua família, na outra é a tua, na outra é a minha. Ou seja, você tinha um compromisso contínuo. Neemias, então, ele restabelece o povo, ele traz a lei de Deus mais forte, ele traz de novo um juramento coletivo assinado por todos, algo fabuloso. Ele faz um plebiscito, onde todos concordam com a lei do Senhor. Ele traz a lei que havia sido esquecido, ele restaura o que estava dentro dos muros. É quando eu e você não só nos limpamos dos pecados de forma externa, mas como nós nos comprometemos de forma interna. Senhor, agora o Senhor me restaurou por fora, agora por dentro queima algo que eu tenho que fazer. E aí você começa a fazer os trabalhos ministeriais para Deus, porque você entendeu que não é só a carcaça de fora, não são só os muros. E durante 12 anos Neemias fica. Neemias volta para Suzã, ele volta para a Pérsia durante um tempo, e aí, quando ele retorna, ele fica muito bravo, porque ele viu que pessoas se corromperam. Quando ele chega em Jerusalém restaurada, o comércio funcionando, ele não acredita no que ele vê. E sinceramente, ele sendo um servidor público, porque ele era um oficial, um governador, ele era um servidor público. Se eu sendo governador, que nem ele faz hoje, eu sofro um PAD, é certo. Quando ele chega lá, um processo administrativo disciplinar, quando ele chega lá, lembra que tinha um infiltrado chamado Tobias? Ele era parente de um sacerdote, lembra que eu falei isso? Você não vai acreditar no que o sacerdote fez. O sacerdote, influenciado por Tobias, lembra das câmaras que Neemias fez para receber as ofertas, as primícias? Ele tira essas câmaras e faz um quarto de luxo
para Tobias. Vocês entenderam? Imagina que no templo tem um local, uma sala, que era para receber a oferta do todo o povo para a alimentação do sacerdote e do levita. Ele tira essa câmara. Como é que a gente poderia chamar? Essa câmara hoje em dia seria um estoque. Ele tira o estoque do templo e faz um quarto de luxo. O que isso fez? Isso fez que, como o levita não tinha o que comer, e o sacerdote não tinha como se comer, porque se você não dava para mim, não tinha onde estocar, né, a comida não vinha, e o que eles fizeram? Eles voltaram para as terras. O levita foi trabalhar na tua terra, o outro foi trabalhar na tua terra. Então o tempo começou a se quebrar de novo. O que Neemias faz? Sem conversa fiada, pega tudo e joga fora. Expulsa o cara na mesma hora. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Ele tinha sangue na veia. Quando ele viu aquilo de forma injusta, ele não discutiu, ele não debateu, ele não pediu. O que você acha que vamos fazer? Isso está errado, as coisas de Deus eu não negocio, bota para fora. Ele restabelece as câmaras. Ele volta, aí os levitas voltam a trabalhar no templo, as coisas funcionam. O que a gente tira de aprendizado para nós? Deus vai te restabelecer, Deus vai te prosperar, mas se a gente não vigiar, a gente pode ser corrompido. Não de dentro para fora, mas o mundo vai te corrompendo. Você deixa de orar um pouco mais, você fica vendo um pouco mais de celular, você deixa de jejuar, você começa a se dedicar mais para as coisas do mundo. O mundo foi feito para a gente usar, para nós dominarmos, para nós crescermos, e não o inverso. Chegou um ponto de quando Neemias chega na cidade, ele vê isso acontecendo com Tobias, ele percebeu que o povo estava comercializando no dia de sábado. Sabe o que ele faz? Ele fecha as portas da cidade. No dia de sábado, não tem comércio aqui. É um dia separado ao Senhor. Ele deixa de fazer a cidade ganhar, porque ele entende que o ganho do mundo não ganha do ganho de Deus. Vou repetir. O ganho do mundo que te dá não supera o ganho de Deus. Ele preferia fechar a cidade. E ele avisou para os povos, se vocês aparecerem aqui de novo, vou parafrasear na minha linguagem, se vocês vierem aqui na minha cidade de novo, eu vou te dar um tundão no dia de sábado. Vocês podem vir qualquer outro dia. No dia de sábado, se você aparecer aqui, eu te dou um tundão. O que a gente tira isso para os dias atuais? Para quem é empresário? Cara, não dá para fazer hora extra toda vez. O teu funcionário tem que ter horário de descanso. O teu funcionário tem que ir para casa. Sabe por quê? Para não entrar em burnout. Para não ficar queimado dentro, para não perder as forças. Neemias é uma lição do início ao fim do que um empresário tem que fazer, do que um administrador de família tem que fazer, do que você tem que fazer com as suas próprias. Eu poderia pegar tudo que eu falei e falar assim, você se espelha em Neemias e faz as análises que Neemias fez. Você tem pitch? Você tem a sacada do momento certo para falar com qualquer pessoa? Ou você fala na hora que vier? Não, vamos resolver aqui agora. Eu já passei momentos que eu falei assim, olha, hoje não é o momento da gente conversar, vamos conversar amanhã. Porque eu sabia que se eu conversasse naquele momento, ou eu, ou a pessoa ia perder o eixo. Será que o seu LinkedIn, será que o seu network, ele de fato existe? Será que você conta com pessoas? Será que essas pessoas estão nutridas? Será que você tem carta de crédito? Será que tem pessoas que te financiam? Será que tem pessoas que te apoiam? Será que, mas pastor, eu não tenho empresa. Assim, mas eu estou falando nos teus sonhos. Eu estou falando nas tuas orações. Você tem alguém que financia as tuas orações? Tem alguém que entra em jejum junto contigo? Tem alguém que entra em propósito junto contigo? Será que o seu network espiritual existe? Será que você mantém a sua equipe aquecida durante o trajeto de Suzano até Jerusalém? Será que você mantém a sua família queimando o fogo, pegando o fogo 24 horas por dia? Será que tem alguém colocando lenha todo dia? Ou será que é só para uma pessoa, é só a mãe daquela família que ora? Ou será que tem que ter um rodízio? O filho ora pela mãe, a filha ora, depois o pai ora, depois os avós oram. Existe um rodízio para ter fogo? Estou trazendo as experiências de Neemias para a nossa vida. Será que nós temos a sacada de perceber que existem ciladas, laço do passarinheiro? Será que você não consegue perceber que o diabo ele está aí para roubar, matar e destruir, que nem está em João 10:10?
Será que você tem essa visão espiritual para ver que aquilo é uma armadilha? Que essa pessoa se aproximou de ti porque ela está te espionando? Essa outra pessoa, ela está perto de ti porque ela quer vantagem, que nem o Gesem ou o Arabita? Ou elas são inimigos declarados, eu não gosto de ti, quer te prejudicar, como Sambalate. Porque a gente tem os declarados como Sambalate, a gente tinha os espiões como os Tobias, que se fazem como falsos amigos, e nós tínhamos os aproveitadores, os sanguessugas, os vampiros, que só sugam de você enquanto você pode produzir. E quando você sai, será que tem alguém que vai dar conta de manter a pressão que você mantinha? Será que você desenvolveu um sucessor na liderança da sua casa? Ou será que se você é dono de empresa, mesmo que seja uma pequena empresa, quando você sai, quando você está ausente, será que a sua empresa continua girando ou seguindo do mesmo jeito? Ou você é um exército de homem só? Porque Neemias entendeu que ele não era um exército de homem só. Será que você faz orações curtas, como Neemias falou? Senhor, reforça as minhas mãos. Ou seja, ele não pediu para não ter o combate, ele não pediu para parar de construir, muito pelo contrário. Ele estava feliz, ele estava destruído fisicamente. Ele empenhou no reino de Deus, ele colocou ministerialmente o dinheiro dele na casa dele, ele bancava, ele fazia do dinheiro dele que ele guardou. Então a gente pode falar, você tem uma reserva de emergência para poder se bancar ou bancar quem precisa quando numa falha? Será que você consegue manter alguém quando alguém não consegue se manter? Neemias te dá tantas coisas para a gente poder debater. Então, essa ministração ela surge numa madrugada de 3h30 da manhã às 5h30 da manhã, onde Deus coloca no meu coração um desejo ardente de falar sobre Neemias e escrever um e-book, onde no e-book eu vou escrever sobre o código de Neemias, eu vou esmiuçar um pouquinho mais, colocar mais algumas curiosidades, alguns boxes, fazer uma correlação entre gestão pessoal, gestão de liderança e o próprio Neemias. Como eu falei, ele tem o primeiro Jamba Walking bíblico detalhado, a primeira crise social resolvida detalhada. Neemias é um texto curto, pouquíssimos capítulos, que nós passamos como ele só construiu o muro. Tem tanta coisa que a gente pode aproveitar dali para a nossa vida. Eu poderia, e vou fazer isso no livro, é a correlação disso com as ações de Jesus, como eu falei. Jesus, ele investe como Neemias investiu, ele investe em pessoas queimadas, perdidas, destruídas. Ele não chama. Neemias, ele sabia usar as pessoas. Você serve para isso, você serve para aquilo. A gente tem que sair dessa vida louca que a gente acha que todo mundo tem que ter as mesmas opções. Não, cada pessoa, uma coisa. Jesus fez a mesma coisa. Para os judeus, Pedro. Para os gentios, Paulo. Porque se eu botasse Paulo para pregar para os judeus, ia dar ruim. Se eu botasse Pedro para pregar para os gentios, ia dar ruim. Então Jesus, ele era especialista em reconhecer as pessoas, em ouvir as pessoas. E aí nós vamos então desenvolver e nos aprofundarmos um pouco mais no estudo de Neemias. Amém? Amém. Então que o Senhor Jesus Cristo nos guarde, nos abençoe e que a gente possa reedificar os muros da nossa vida. Glória a Deus. Amém. Amém.